Hoje a gente vai mergulhar na história de uma mulher que transformou um sofrimento que parece inimaginável em um perdão radical e uma fé inabalável num símbolo de esperança para milhões de pessoas. Essa é a história de Santa Rita de Cássia. E a pergunta que guia a nossa conversa é bem forte, né? Como é que a jornada de uma única pessoa, marcada por tragédias tão profundas, consegue ecoar através dos séculos a ponto de ela se tornar a intercessora daquilo que parece não ter solução? É isso que a gente vai tentar entender agora. Olha, para a gente entender a Rita, primeiro a gente precisa entender o mundo em que ela nasceu, lá por volta de 1381. Imagina uma Itália toda fragmentada, cheia de conflitos. As cidades e as famílias poderosas viviam em pé de guerra. A vida era brutal, era curta, mas, ao mesmo tempo, a fé católica estava no centro de absolutamente tudo. Era um cenário de extremos, uma devoção muito profunda convivendo com uma violência diária, implacável. E foi bem no meio dessa confusão toda que a primeira fase da vida dela começou, um confronto direto entre os sonhos dela e a dura realidade da época. Desde menina, a Rita sentia um chamado muito forte para a vida religiosa. O que ela queria mesmo era se dedicar inteiramente a Deus. Só que os costumes da época eram outros, né? Os pais dela, já bem idosos, arranjaram um casamento com Paolo Mancini, um homem conhecido na região pelo temperamento explosivo e por estar metido em várias brigas. Ou seja, o desejo pessoal da Rita foi simplesmente colocado de lado em nome do que a sociedade esperava. E esse casamento, olha, foi uma provação gigantesca. Foram 18 anos enfrentando um ciclo de violência, de humilhação. Mas a resposta dela não foi o desespero. Com uma paciência que parece sobre-humana e muita oração, ela foi trabalhando pela transformação do Paulo. E o que parecia impossível aconteceu. O amor e a fé dela conseguiram amolecer o coração do marido que se converteu. E juntos eles tiveram 2 filhos gêmeos. Só que aquela paz, construída com tanto esforço, estava prestes a ser destruída da forma mais trágica possível, levando a Rita ao seu maior teste de fé. E a um ato de perdão que sinceramente desafia a nossa compreensão. A violência do passado do Paolo voltou para assombrar a família. Ele foi assassinado numa emboscada, vítima daquelas velhas rivalidades. E a tragédia não parou por aí. Os 2 filhos, já adolescentes e criados naquela cultura de vingança, juraram que iam lavar a honra da família com sangue. Mas pouco tempo depois, uma doença, provavelmente a peste, acabou levando os 2 jovens. Pensa só, em mais ou menos 1 ano, Rita perdeu todo mundo. Agora, o que realmente define essa história é a reação da Rita. É aqui que a coisa fica impressionante. Primeiro, ela escondeu a camisa ensanguentada do marido, para que os filhos não ficassem ainda mais tomados pelo ódio. Depois, ela perdoou publicamente os assassinos. E então ela fez a oração mais chocante e ao mesmo tempo mais sublime que uma mãe poderia fazer. Com medo de que os filhos cometessem o pecado mortal do assassinato e perdessem a salvação eterna, ela pediu a Deus que os levasse antes que eles pudessem se vingar. É algo muito forte. Ela colocou a salvação da alma deles acima da própria vida deles aqui na Terra. Completamente sozinha no mundo, sem marido, sem filhos, Rita se voltou para aquele chamado lá do início, o desejo que ela guardava desde a infância, dedicar a vida a Deus. Mas você acha que foi fácil? Que nada. Ela bateu na porta do mosteiro agustiniano de Cássia e foi recusada. E não foi uma vez, foram 3. As freiras tinham medo. Elas pensavam, se a gente aceitar a viúva de um homem que foi assassinado, essa briga de família vai acabar entrando aqui nos muros do convento. Era uma questão de segurança para todas elas. Então, a condição que deram para ela era praticamente impossível. Ela precisava trazer a paz entre as famílias. E usando as habilidades de pacificadora que ela aprendeu com os pais, a Rita conseguiu mediar uma reconciliação pública e oficial entre a família do marido e a dos assassinos. Ela, uma mulher sozinha, encerrou um ciclo de ódio que homens armados perpetuavam há anos. Só depois disso é que as portas do convento finalmente se abriram. E lá dentro do mosteiro, a vida dela foi de humildade total. Tem uma história que ficou muito famosa, que é a de quando a Madre Superiora, para testar a obediência dela, mandou que ela regasse um galho seco no jardim todos os dias. E por 1 ano inteiro, a Rita obedeceu, sem questionar. E o impossível aconteceu de novo. O galho seco floresceu e virou uma videira, que, segundo a tradição, existe até hoje. Bom, a gente entra agora nos últimos anos da vida dela, que foram marcados por sinais místicos muito profundos, que simbolizaram essa união dela com o sofrimento de Cristo e a graça de Deus no meio de tanta dor.
Depois de tudo que ela passou, a gente poderia imaginar que ela pediria paz, né? Mas não. O pedido dela em oração foi ainda mais profundo. Ela não pediu o fim do sofrimento, mas para sentir na própria carne uma pequena parte da dor que Jesus sentiu na cruz. Era um desejo de união total com a paixão de Cristo. E em 1432, enquanto ela rezava diante de um crucifixo, o pedido foi atendido de um jeito bem impressionante. Um estigma, na forma de uma ferida de espinho, se abriu na testa dela. E essa ferida não era só um sinal espiritual, não. Era uma fonte de dor constante e que acabou isolando ela das outras freiras, porque a ferida tinha um cheiro muito forte. E não foi por um dia ou um mês. Ela carregou esse sinal doloroso, essa união visível com o sofrimento de Cristo, por 15 longos anos, até o final da vida. Uma prova extraordinária de resistência e de devoção. E o último milagre dela em vida é talvez o mais bonito e poético de todos. Já bem doente, de cama, no meio de um inverno rigoroso, a Rita pediu para uma parente que foi visitá-la para trazer uma rosa lá do jardim da casa antiga dela. A parente achou que era um delírio de febre, mas foi mesmo assim. E chegando lá, no meio da neve, ela encontrou uma única e belíssima rosa florescendo. Essa rosa virou o grande símbolo da esperança que pode brotar, onde nada mais parece possível. Mas a morte da Rita, claro, não foi o fim. Na verdade, foi só o começo de um legado que ia se espalhar pelo mundo inteiro, confirmando a fama dela como a santa das causas impossíveis. Então, ela faleceu lá em 1457, e logo depois da morte dela, aconteceu algo que alimentou ainda mais a devoção do povo. O corpo dela não se decompôs, um sinal que, na tradição da igreja, é visto como um sinal de santidade. Essa devoção foi crescendo por séculos, até que em 1627 ela foi oficialmente beatificada e, finalmente, em 1900, canonizada, declarada santa. E quando a gente olha para a vida dela, fica muito claro por que ela se tornou a padroeira de tantas causas difíceis, né? A vida dela reflete cada uma dessas dores, as causas impossíveis que ela mesma superou, o abuso que sofreu no casamento, a aflição como mãe, a solidão como viúva. A história dela acaba oferecendo um caminho de fé para quem enfrenta esses mesmos sofrimentos. O Papa João Paulo II resumiu isso de um jeito muito bonito, dizendo que a Rita expressou o gênio feminino, sabe? Aquela força única da mulher na capacidade de gerar vida, de nutrir, de perdoar e de transformar a dor em amor, tanto como mãe dos filhos dela, quanto como uma mãe espiritual para todos que a procuram. E tudo isso nos leva de volta àquela primeira pergunta, só que agora com uma outra perspectiva, né? A vida da Rita, uma mulher lá do século XV, continua sendo uma reflexão poderosa sobre a força que o perdão tem para quebrar ciclos de violência, sobre a resiliência do espírito humano e, principalmente, sobre a esperança que pode sim florescer mesmo nas situações mais impossíveis.